Seguindo aqui. Bom, vamos falar então de um assunto no bloco anterior. Eu chamei até a reportagem. Vamos falar sobre esse levante aqui na cidade de São Paulo contra os plásticos. E não tô falando só do canudinho, não. Tem talher agora, pratinho, copo. Tá com a gente aqui na bancada a repórter Nicole Fusco. Bom dia, Nicole, tudo bem? Oi, Silvio, bom dia pra você, bom dia a todos aqui no estúdio, também que nos acompanham. Pois é, e olha só, não é realmente só canudinho e não é só em São Paulo, viu? Na semana passada, o prefeito Bruno Covas sancionou uma lei que proibia, a venda desses materiais plásticos em estabelecimentos comerciais, como hotéis, padarias, bares, restaurantes, e entre esses produtos estão copos, pratos, talheres e até varas para balões em festas infantis. Só que legislações como essas estão se espalhando pelo Brasil. A WWF fez um levantamento que foi divulgado agora nesse começo de ano, que disse que além da capital paulista, outros 80 municípios também têm regras anti-plástico em vigor. A maior parte dessas cidades só proíbe o canudinho feito de plástico e também algumas cidades também se estendem aí para os copos, Mas em São Paulo, de fato, foi aí uma pioneira para espalhar essa lei para outros produtos. De acordo com esse levantamento, Rio de Janeiro e Vitória, por exemplo, proíbem só o canudinho. Já Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e Montenegro, no Rio Grande do Sul, foram além e também vetaram a distribuição de copos plásticos. Fernando de Noronha proíbe diversos plásticos de uso único. Em Belém, no Pará, e em Belo Horizonte, em Minas Gerais, estão em tramitação projetos que proíbem copos e canudos desse material. Eu conversei com o gerente comercial e marketing da empresa Castropil, que é uma fabricante tanto de plásticos quanto de materiais biodegradáveis, o Rubens Souza, e ele disse que a demanda pelos produtos sustentáveis está crescendo cada vez mais. De acordo com ele, a demanda pelo plástico continua a mesma que nos anos anteriores, mas a demanda pelo biodegradável tem crescido aí cerca de 11% ao ano. A gente também falou com o presidente da seccional de São Paulo, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Percival Maricato, e ele disse que viu como positiva essa lei aprovada que foi aprovada aqui por São Paulo. De acordo com ele, o impacto econômico para os estabelecimentos comerciais será mínimo, porque a lei mesmo só vai começar a vigorar, ela foi sancionada na semana passada, mas ela só começa a vigorar em janeiro de 2021. Então, segundo ele, as empresas, os bares, restaurantes, hotéis terão aí um prazo para terminar de usar todo esse material e, de fato, conseguir comprar os novos. E o presidente da Plastivida, que é o Instituto Socioambiental de Plásticos, a gente ouviu também aí esse outro lado, Eles discordam dessa vilanização do plástico. De acordo com Miguel Baiense, que é o presidente, então, da Plastivida, é a relação do homem com o plástico que deve se modificar, que deve ser aí mais sustentável, E ainda, de acordo com outro levantamento da WWF, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. A gente está atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. Ao todo, são produzidos aqui no nosso país 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano. O país, porém, recicla apenas 1,2% desse montante, o que equivale aí a cerca de 145 mil toneladas. A média mundial de reciclagem é de 9%. Então, como eu disse, a gente está aí com 1,2% de reciclagem. Quero ouvir a opinião de vocês, então. Vamos abrir a discussão aqui na bancada. Deixa eu mostrar meu lado ecoterrorista. Você é a favor, Adriana? Eu sou completamente... Eu claramente sou a favor, Eu sou adepta desse copinho diário. Por mim, tem que extinguir o plástico, entendeu? Eu acho que não altera os hábitos de ninguém, não fica enchendo o saco de ninguém para não comer carne, comer aquilo, não altera a vida de ninguém, de não usar combustível fóssil, não andar de avião. Não tem aquela coisa chata da Greta Thunberg. A gente sabe que o plástico demora 400 anos para se decompor, e a gente sabe, sobretudo, é aqui que está o lado do meu ecoterrorismo, dona Paula, é que o plástico, ele altera significativamente para baixo o nível de testosterona das pessoas, e não é por acaso que a testosterona, isso é sério, reduziu-se pela metade de 100 anos para cá, principalmente nos homens. Tem uma série de fatores, inclusive o plástico é um deles. A gente pode argumentar, as empresas vão quebrar, mas a gente pode usar outro tipo de substância. Parece que todas as empresas usam produtos de alguma forma biodegradáveis, que são mais difíceis de ser encontrados ou serem fabricados, mas é o mesmo argumento que a gente usou também no século XIX.
vai acabar com a escravidão? Como é que a gente vai fazer com a mão de obra? Olha, você importa imigrante, você gera uma coisa substituindo a outra. Eu sou plenamente a favor e eu queria, sobretudo, deixar um protesto aqui, que comentar tendo a Nicole Fusco do lado, deixa a gente em processo de catarse, tira atenção, e eu esqueci o resto que eu ia dizer por causa dela. Agora eu que fiquei sem graça, né? Vamos lá, vamos girando Não, aqui. Nicole, viu? Não Diga fica lá, sem quero graça jamais. ouvir vocês aí. A Paulinha já disse que é favorável, Não, né? Tem aí eu o acho copo que dela. é isso, são substituições que são fáceis de fazer, não mostra é aí, que vai Paulinha, ficar sem seu copo. copo. Eu uso sempre, todo mundo sabe, até tem print, a galera printa, porque realmente é uma coisa descartável, e a questão de ser reciclável não quer dizer, como vocês bem observaram, que de fato será reciclado. Então, às vezes as pessoas usam lá os copos e descartam, imaginando o quê? Que aquilo vai ser reciclado. Mas a gente bem vê pelos números, não tem capacidade para se reciclar tudo isso. Então não é só porque um Tetra Pak tá lá, isso é reciclável. Não quer dizer que vai ser reciclado. E a gente tem que começar a pensar nisso, no nosso uso individual, que é como a gente pode ajudar, e quem faz as leis que melhore, porque realmente qual é a diferença de eu usar um copo descartável ou de eu trazer esse copo todos os dias e usar o mesmo copo? A diferença é no volume de lixo que eu vou produzir. Chupar canudinho de plástico e tomar água igual homem, assim, na bicota. Uma bobagem danada. Tá bom, você tá demais hoje. Muito bem, obrigado, Nicole Fusco.